relógio cheio de engrenagens, um despertador. Eu desmontava o despertador para saber o que tinha dentro. Eu adorava desmontar coisas, por isso que eu virei engenheiro. Me formei pelo ITA de São José dos Campos em 1965, século passado. Acho que muita gente não tinha nem nascido. Claro, acho que o pai de vocês acho que nasceu em 65. Mas eu sou um caipira do interior também, interior de São Paulo, Itapeva. Eu era tão caipira, eu falo brincando, mas é verdade. Com 11 anos, eu mudei do sítio, né, da zona rural, que não tinha luz elétrica, não tinha nada, e a água era de poço, e eu mudei para a cidade. Eu olhei uma torneira pela primeira vez, eu falei, como é que abre esse negócio aí? Eu não sabia uma torneira. É verdade, viu? Eu sou um caipira, né? Eu era do interior de São Paulo, de Itapeva, sul de São Paulo. Bom, eu vou mandar depois pro João alguns vídeos, mas quem puder entrar no meu canal, o meu canal do YouTube tem o meu nome, tá? Hiroaki Kokudai. Tá? Coloquem esse nome, tem dezenas, não, umas 90 vídeos, e lá eu explico várias coisas sobre Lean e sobre Kaizen. O que mais que eu vou falar? Antes de abrir ou compartilhar a tela, eu vou dizer o seguinte. Tem um livro, tem um vídeo meu chamado Livros que eu recomendo. São vários livros, meia dúzia no mínimo. Quem quiser se aprofundar, compre pelo menos uns 2 livros disso aí. Mas não adianta só ler o livro, hein? Tem um cara chamado Leandro Carnal, que eu gosto dele, que ele fala assim, não adianta você ler um monte de livros, porque informação, o que eu vou dar para vocês é só informação. Informação não é formação. Não adianta ler livro, tem que praticar. Uma outra brincadeira que eu falo é que nem religião. Não adianta rezar. Duro é ser bom. Não adianta ler livro, você tem que praticar. Eu sei que o João pratica, na área de engenharia civil dele, várias ferramentas. E dentro do meu canal do YouTube, tem uma ferramenta chamada Canteiro Lean. Lean é o sistema teórico de produção. O título do meu vídeo é Canteiro Lean Enxuto. Lean significa sem excesso, né? Deixa eu fazer uma propagandazinha, eu não ganho nada com isso, tá? Mas olha, eu ajudei a fazer um gibi chamado Lean. Lean é a manufatura enxuta, tá? Fazer mais com menos. Fazer mais com menos, evitando desperdício. Esse gibi aqui vocês podem comprar num site, eu não ganho nada para isso, tá? Mas eu fui o coordenador técnico desse gibi. Esse não está invertido, não. É um site chamado qualidadeemquadrinhos.com.br. Se você entrar lá na coleção de qualidade, gestão da qualidade, tem um monte de gibis. Recentemente, eles fizeram um gibi muito bacana, chamado Kaizen. Esse gibi custa quanto? R$ 8, R$ 9 no máximo, hein? Kaizen, tá? Kaizen Kaizen, por acaso, é esse ideograma que está aqui atrás. Kaizen. Kaizen. E dentro do meu canal do YouTube, fazendo um parênteses, tem uma coisa muito interessante. Eu falo assim, Kaizen tem chicotes? Tem chicote. Aqui do lado de cá, tem um par de chicote. Eu vou mandar também para o João um vídeo de um americano que mora no Japão, nasceu no Japão, casado com uma japonesa, mora em Tóquio, e ele descobriu que aqui atrás tem um par de chicote. Chicote é... Por quê? Porque para fazer melhoria, para fazer Kaizen, você precisa primeiro você melhorar, eu melhorar. Minha esposa está lá na cozinha, ela sabe meus defeitos. Todo mundo tem defeitos, não tem? Tem. Eu descobri uma coisa também, dando aula de Lean, uns alunos, que quando você é noivo, você mente para a noiva.
Quando você casa, aí você vai aparecer o verdadeiro Ioaque. E você tem que mostrar a realidade, né? Não é fácil mudar, viu? Hoje em dia, acho que não tem nenhum fumante aí nos telespectadores. Eu já cheguei a fumar, tá? Mas fumar faz mal, mas quem está viciado em fumo não consegue largar. É duro você mudar. É uma chicotada, tá? Bom, o que mais? Então, olha, tem esse mesmo site, tem esse gibi de 5S, viu? 5S é o começo de todo o sistema da qualidade. Se você tem uma fábrica suja e bagunçada, que tem óleo vazando das máquinas, das unidades hidráulicas, você tropeça e bate a cabeça e pode se machucar, né? Ou pode morrer até. Então, olha só, pratiquem essas coisas simples na vida, tá? Tá tudo o gibi é bom por quê? O gibi é porque você só tem imagens, né? Quando eu compro um livro e não tem imagem, eu fico, puxa vida, eu não... Quer ver só? Tem um outro vídeo no meu canal chamado assim, Livros que eu recomendo. Livros que eu recomendo. Nesse vídeo, eu falo meia dúzia de livros, mas quando você pega um livro como esse aqui, ó, esse aqui é um dos livros que eu recomendo, é o Kaizen Express, tá? Se eu abro aqui e tem figuras, ótimo, né? Esse aqui é um dos livros que eu recomendo, um dos melhores livros sobre Lean, viu? Kaizen Express, Kaizen Melhoria, né? Ele foi editado por uma japonesa e gozado. Esse livro só vende pela internet no famoso Lean Institute, viu? Lean Institute Brasil foi criado no Brasil por uma ONG praticamente mundial, que há quantos anos atrás? Olha só, esse aqui, ó. Pode comprar esse livro, viu? A Máquina que Mudou o Mundo. Foi publicado pelo Lean Instituto. Esse aqui já está em português, tá? Você sabe que a palavra Lean foi bolada por um americano que participou de uma pesquisa em 1985 até 90. É um grupo do MIT. Sabe o que é MIT? Massachusetts Institute of Technology. Curiosidade. Sabe quantos prêmios Nobel tem no MIT? Pesquisa no Google. 70 prêmios Nobel. É uma das melhores universidades americanas. MIT. Aliás, o ITA foi fundado porque teve um marechal, um militar da aeronáutica, que falou assim, para a gente fabricar avião no Brasil, a gente precisa não mandar brasileiros fazer estágio ou estudar nos Estados Unidos. Não. O ITA, que eu me formei, eu não sou inteligente, viu, gente? Se eu fosse inteligente, faria engenharia eletrônica. Não, eu fiz mecânica, porque na mecânica você consegue pegar nas coisas, né? Eletrônica você precisa imaginar muito. Eu não sei. Mas o Marechal Montenegro, depois ele falou assim, eu preciso fazer uma escola de engenharia no Brasil para fazer avião. Por isso que nasceu a Embraer. A Embraer nasceu do sonho do Marechal Montenegro. Se você colocar no Google, Marechal Casimiro Montenegro, ele é um cearense, hein? Cearense, ele falou, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha um monte de gente muito inteligente na Europa, professores de universidade desempregados, que ajudaram a fazer foguetes, né, na Alemanha. E ele trouxe professores do MIT para o Brasil para fazer uma escola de engenharia. Por isso que a Embraer nasceu, a terceira maior empresa de aviões do mundo. Falando em terceira, eu sou japonês, filho de japonês, na verdade. Eu amo o Brasil, viu, gente? Por quê? Porque meus pais vieram em 1936 para o Brasil. Os Estados Unidos não queria mais japonês, porque estava tirando emprego de americano. E meus pais, que acho que passaram fome no Japão, falaram assim, no Brasil precisa de mão de obra. Para quê? Né? Devido à lei
abolição da escravatura da princesa Isabel, não tinha mais mão de obra barata. Aí o Japão, o Brasil chamou, onde tem mão de obra barata? Na Alemanha, na Polônia, né? Portugal, e no Japão, tinha gente passando fome. Então, meus pais vieram do Japão para o Brasil para colher café. Meu pai nunca tinha tomado café no Japão, agora começou a cuidar. Eu sei que em Minas tem uma região grande que tem muito café, né? E começaram a trabalhar em fazendas de café, né? E eu sou o único da família que nasceu no Brasil, eu amo esse país, e o meu sonho é tornar esse país melhor. Os engenheiros podem ajudar, hein? Evitando desperdício, tá? Nesse livro aqui, Mentalidade Enxuta nas Empresas, na página 207, mostra... Comprem esse livro, viu, gente? Comprem. Eu posso até mandar por... Escaneei umas páginas, eu vou mandar para o João. Eu conheci no ano 2000, uma grande montadora, eu vou falar o nome, Mercedes-Benz, aqui em São Bernardo, tinha um cara que eu não sabia quem ela era. Eu falava para o japonês, eu conversei com um cara chamado Nakao. Nakao é um cara que tornou a Mercedes-Benz no Brasil melhor que a Mercedes-Benz na Alemanha. Olha só, hein? Fizeram mais de 5.000 semanas Kaizen. Semana Kaizen é uma maneira de fazer Kaizen. Daqui a pouco eu vou compartilhar o PowerPoint, eu vou explicar. Mas se eu esquecer, eu vou dizer assim. A Mercedes-Benz no Brasil fez 5.000 semanas Kaizen. Durante uma semana, 10, 12 pessoas se reúnem e vão atacar uma área problemática. E lá, até sexta-feira, tem que eliminar a maioria dos desperdícios que tem lá. E graças a essas semanas Kaizen, que a Mercedes-Benz do Brasil ficou melhor que a Mercedes da Alemanha, sabiam? Tá? E esse Nakao também, e está numa página 207 desse livro, ele foi na Porsche. Porsche é uma famosa fábrica de carros na Alemanha, que quem salvou, porque a Porsche estava com prejuízo ano a ano. E o Nakao foi lá na Alemanha, ele não sabe falar alemão nem inglês, ele melhorou a fábrica da Porsche na Alemanha. Existe uma empresa no Brasil, uma filial chamada Porsche Consulting Group, e eles têm uma grande gratidão pelo Nakao. O Nakao era violento, hein? Violento não, ele era meio chato. Diz que na Mercedes, eu não vi ele fazer. Diz que ele chegava às 5 horas da tarde e falava assim: tem algum engenheiro de produção que não foi para o Gemba? Gemba é a fábrica, no qual a coisa agrega um valor, né? Aí um cara levantava, 2 caras levantavam, eu não fui para o Gemba, não deu tempo. Ele falava assim: pode sair daqui, vai embora. Ele falava em japonês, e uma tradutora falava assim: vai embora, você não merece ficar aqui. Graças a essa maneira meio rude, ele tornou a Mercedes do Brasil melhor que a Mercedes da Alemanha. Olha, eu não tenho medo de passar os 50 minutos, eu vou compartilhar a tela. Tudo bem, João? Ok. Beleza, fica à vontade. Tela inteira. Tá, a compartilhar. Agora eu preciso diminuir isso aqui. E eu não sabia fazer nada disso, viu, gente? Eu sou do tempo da internet de escada, sabia? Sabe o que é internet de escada? Você ouviu o barulhinho, pipi, 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 pipi. Bom, pois bem, estão vendo a tela aí? Ok? João, ok? Ok, tá. Ok. Então, Kaizen na prática. Para que fazer Kaizen, gente? Para ganhar mais dinheiro, para ser mais competitivo, para diminuir o desperdício. Em japonês tem uma palavra chamada mottainai. Minha mãe falava: Hiroaki, se você deixar sobrar comida no prato, isso é pecado. Não pode desperdiçar. O Brasil tem muito desperdício. País que passou fome, como a Alemanha e o Japão, não desperdiça comida, energia elétrica. Quando eu vou numa fábrica, eu faço uma reunião numa sala, eu saio na frente, depois eu olho para trás. Se o diretor ou o gerente não apaga a luz da sala que vai ficar vazia, eu falo: vocês não sabem o que é desperdício. Energia elétrica
É barato até no Brasil, mas não pode despejar, está subindo a energia elétrica, né? E para fazer Kaizen, você tem que envolver todo mundo, principalmente o operador, o piso da fábrica, viu, gente? O Nakao, esse cara que salvou a Porsche e melhorou a Mercedes no Brasil, ele fala assim, eu vou mandar para você o, o que ele falou. Ele fala assim, olha, a diretoria, os gerentes têm que ter a disciplina de ouvir os operários, tá? Se tiver algum engenheiro arrogante aí, vocês têm que, se vocês quiserem subir na vida, não sejam arrogantes. Eu acho que o João vai saber. Numa obra civil, que também pode ser Lean, se eu vejo um engenheiro com capacete branco encostado no mestre para aprender, esse vai subir na vida. Porque aquele que só fica com a prancheta olhando, eles não sobem na vida. Você tem que aprender com os mestres. O mestre de obras, às vezes, ganha mais que o engenheiro. Por quê? Porque ele começou assentando tijolo, pô. E o Kaizen é uma base do Lean. Dentro da casa da Toyota, tem no meio tem o Kaizen, que é esse negócio de melhoria. É para ser mais feliz, gente. Bom, a essência do Lean Manufacturing é eliminar desperdício. Qualquer desperdício, por menor que seja, tem que ser eliminado. Desde o recebimento do pedido do cliente, né, até mandar. Até o recebimento, não adianta você mandar e não receber o dinheiro. Né? Todo tipo de desperdício, material. Quando eu vejo numa obra civil peça de granito que vai fazer uma peça numa casa quebrado, por que está quebrado? Porque deixou mal acomodado, tem que deixar bem acomodado. Máquina não pode quebrar, mão de obra. Eu falo para todo gerente de fábrica, vocês estão pagando mão de obra, quantos por hora? 10, 20, 30, 50 por hora? Mas você tem que usar todo o tempo dele. Não pode judiar dele, hein? Tá? E muitas fábricas têm que ter ginástica laboral. Lá na Philips de Varginha tinha. Eu lembro que o pessoal do Senai ia lá, às 14 horas, para todo mundo. Vai fazer ginástica laboral. Vai dobrar o braço, abaixar a cabeça, tá? Ok, o que mais? Jogar dinheiro no ralo. Não pode jogar dinheiro no ralo. E o Kaizen tem que ser todo mundo. Todo mundo e não dá para chegar na perfeição, né? Quem acha que está perfeito, já está com problema. Não existe perfeito, só Deus é perfeito. Melhoria contínua é sempre, tá? Que mais? Aqui eu falei no começo, aqui tem... eu vou mandar depois, se o João quiser mandar para todo mundo, tem um vídeo de um americano que nasceu no Japão. Sabe que o Japão é meio racista, né? Não adianta nascer no Japão que não é japonês. Você tem que ter pai ou mãe japonês. Então, um americano que nasceu no Japão, chamado Brad, ele me explicou, eu não sabia, que aqui tem um par de chicote. Chicote, Mas por quê? Porque para você melhorar, você mesmo tem que melhorar no começo. E melhorar não é fácil, viu, gente? É doloroso, que nem uma chicotada. Bom, e esse cara aqui chamado Masaaki Imai, ele está vivo, 90 anos, hein? Ele criou uma consultoria chamada Kaizen Institute. Eu trabalhei lá durante 6 meses, 8 meses, mas esse Masaaki fala assim, todo momento, todo lugar, todo mundo tem que fazer. Do P ao P, do presidente ao porteiro, viu, gente? Passando pela faxineira. Eu dei consultoria numa gráfica, eu perguntei para a faxineira, você tem alguma ideia que possa facilitar o seu trabalho? Esse é o segredo do Kaizen, hein? Do sistema de sugestão. Pergunta para a faxineira. Com certeza a faxineira tem alguma ideia. Você tem que ser... o engenheiro não pode ser arrogante, viu, gente? O engenheiro tem que conquistar a mente e o coração das pessoas, principalmente do pessoal que agrega valor, que eu não sei, aqui em São Paulo a gente chama peãozada, né? Aí também chama peão. Peão é aquela peça do xadrez que é o mais simples, né? Mas ele pode ganhar uma partida. Hein? Esse cara aqui escreveu um livro chamado Kaizen, a estratégia para o sucesso. Esse que tem em sebo, viu? Pode comprar.
tá? Em 1986, ele trouxe a palavra Kaizen para o Ocidente. Esse Masaaki Mai não é engenheiro, eu acho que ele é formado em Direito em Tóquio, mas ele morou muito tempo nos Estados Unidos, levando japoneses para os Estados Unidos, em 1980, 90, para explicar como é que os Estados Unidos é tão rico. Um parêntese só. Sabe quais são os 4 maiores PIBs do mundo? Primeiro é Estados Unidos. Segundo é China. Daqui a uns 10 anos vai inverter. Terceiro país mais rico, com o maior PIB do mundo, pode consultar no Google, é o Japão. O Japão tem 4,4% da área do Brasil. Quando se viaja de carro, quando o João viaja lá de Miraí até aí, Varginha, você vê um monte de pasto, você vê um monte de terra, muitas vezes vazio, né? No Japão é difícil achar um terreno vazio. Sempre tem plantação de arroz, plantação de alguma coisa. E o terceiro PIB do mundo é o Japão. O quarto PIB é a Alemanha. Como é que consegue ser rico? Praticando Kaizen, 5S, etc. Bom, você tem que atacar todos os desperdícios. A Toyota falou, se você coloca no Google imagens 7 desperdícios, você vai encontrar esses 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desperdícios, tá? Você tem que evitar todos os desperdícios. E os diretores, supervisores em geral está sempre no Gemba, né? Vocês têm que ir lá no chão da fábrica, no Gemba. Gemba significa chão da fábrica, onde as coisas acontecem. E ver oportunidade de melhoria. Você tem que ir lá na Philips aí de Varginha, eu aprendi uma coisa que eu não vou ter tempo de explicar. Chama-se Kamishibai. Se você colocar a palavra Kamishibai no YouTube, vai aparecer poucos vídeos, mas é você fazer com que o diretor também vá no Gemba. Tem muito diretor que, em vez de ir no Gemba, ele fica na sala de ar-condicionado, né? Vendo só a tela do notebook, não. Ele tem que ir no Gemba. O Gemba, às vezes, é sujo, é barulhento, mas ele tem que ir. Não para cobrar produtividade dos empregados. Você tem que ir no Gemba, através de uma ferramenta que eu aprendi lá na... Consultor também aprende com clientes, tá? Lá na Philips Valita, lá tem um Kamishibai, viu? Eu não sei se tem chance de visitar a Philips Valita, tá? Procura alguém lá. Procura o Luciano Augusto. Luciano Augusto trabalha... Não sei se tem alguém que trabalha na Philips aí, estagiário. Luciano Augusto talvez permita visitas de turmas de engenheiros, tá? Luciano Augusto mora aí em Varginha, tá? Faz um Gemba Walk. Walk é caminhar no Gemba. Deixa correr. E você usa várias ferramentas, né? Quando você tem um problema, e você tem que resolver esse problema. Em geral, é o tal do método de análise de solução do problema, que usa esse aqui, o espinho de peixe, que tem, na verdade, esse espinho de peixe está desatualizado, viu? Não são 4 só as fontes de problema, são 6 em geral. Eu falo brincando, é mememi, tá? É material, máquina, mão de obra, método, meio ambiente e os meios de medição, tá? E as pessoas que trabalham têm que ser participativas. Olha, aqui é uma fotografia de um gerente, de um diretor que vai cumprimentar lá no Gemba e dá a mão, hein? Aqui no ABC, eu encontrei um gerente de uma fábrica grande que faz peças para janela e vidro, de janela e porta. Ele cumprimentou cada funcionário da fábrica com nome, e cada funcionário não tinha o nome no crachá dele, hein? Eu perguntei, como é que você sabe o nome de todo mundo? Chamar uma pessoa pelo nome é respeito, sabiam? Você não pode chamar o João de Pedro, né? Você tem que chamar o João de João e Pedro de Pedro, tá? Reconhecimento é uma coisa muito importante, tá? Uma das coisas mais importantes é o nome da pessoa, tá? Ok? E o 8º desperdício, além do 7, é não usar a criatividade dos seus funcionários. É não desperdiçar. Todo adulto tem um cérebro de 1,450 kg, tá? O hardware é igual. O software pode ser diferente, mas o brasileiro é muito criativo, tá? Criativo para o bem e para o mal, né? Você sabe disso.
E você tem que usar o cérebro deles, porque não é só mão de obra. Tá? Quando você faz Kaizen, tem dificuldades. A alta administração arrogante não vai no Gemba cumprimentar as pessoas, perguntar, puxa vida, você... e elogie, hein? Eu falo para o pessoal, eu falo para o diretor, diretor, vai lá no Tavares, isso é um caso real lá numa fábrica em Manaus, vai lá no Tavares e cumprimenta na frente de todo mundo o Kaizen que ele fez. Vai lá. Nossa, você acha que o Tavares não ia ficar orgulhoso? Não precisa pagar nada para ele. Cumprimente, reconhecimento, uma das coisas mais importantes. Tem um livro que eu li, chamado 500 maneiras de obter sucesso numa empresa. Uma delas fala assim, existe somente uma coisa que o ser humano gosta mais que dinheiro e sexo. Todo mundo gosta, né? Desculpa, meu chu. É reconhecimento. Se você é reconhecido por vocês que são se o diretor de vocês, na frente de todo mundo, né, estagiário, fala, parabéns, você fez um bom projeto, João. Você acha que o João não ia ficar orgulhoso? Claro que ele ia ficar. Não precisa nem dar aumento, tá? E outra dificuldade é a média gerência. Fica meio chateado, porque, puxa, como é que um cara que é meio analfabeto consegue ter ideias maravilhosas? Ué, ele entende, ele faz todo dia a mesma coisa, então ele pode ter ideias maravilhosas. Dificuldade de resposta rápida devido a uma ideia que alguém deu. E ninguém dá bola para ele, pô. Vai lá e fala, nós estamos analisando sua ideia, tá? Daqui a uma semana a gente dá a resposta para vocês. Ou dificuldade na pontuação. Às vezes tem até inveja, viu, gente? Quando tem um plano de sugestão, às vezes uns caras falam, pô, por que o Francisco, só ele que ganha prêmio? Você não dá nenhuma ideia? Dá ideia também, pô. Para de ser ciumento. As pequenas ideias também, milhares de pequenas ideias, é tão bom quanto uma grande ideia que economiza 1 milhão por ano, tá? Olha, reconhecer as ideias é uma grande fonte de motivação. Se você não estiver motivado, nenhum programa de qualidade total vai funcionar. Corações e mentes. Não adianta só a mente, tá? A mente é coisa racional. Você tem que usar também a inteligência emocional, que é o coração, né? Vocês sabem o que é inteligência emocional, né? É você conhecer a si próprio e conhecer também a mente das outras pessoas. Não adianta padronizar as coisas, ter procedimento, se você não mexe também com a emoção das pessoas. Esse cara aqui é um psicólogo, olha, um psicólogo que falou o seguinte, hein? Você tem que sentir-se útil, tá? Ok? Reconheça as pessoas. Esse é o livro do Masaaki Imai. Acho que o imã não tem mais, acho que só tem sebo, viu? Esse livro aqui, acho que ainda tem. Esse imã é uma consultoria aqui em São Paulo que todo ano manda executivos para o Japão. $7.000, viu? Fica durante, acho que uma semana, $7.000, eu não sei se... Entra no site do imã.com. Eu não sei se inclui a passagem, acho que não inclui, não. Eu nunca cheguei aí, mas eu fui 2 vezes para o Japão. Em 93, deixa eu contar uma curiosidade. Em 93, eu fui porque o Sindicato de Autopeças do Brasil falou assim, olha, o Ministério da Indústria e Comércio do Japão está pagando uma passagem para vocês, para alguém ir para o Japão. Aí eu conheci alguém do Sindipeças, eu fui para o Japão pela primeira vez. E fui lá, olha a curiosidade, eu visitei as 11 montadoras do Japão. E no Japão eu falei assim, no Brasil a gente trata cliente que nem rei. Aí o cara, não sei se da Toyota ou da Honda, falou assim, aqui é diferente, aqui é mais que o rei, é Deus. E realmente, se você não tiver cliente, se você não produzir produto bom, bonito e barato, se você não consegue vender, você pode fechar a firma. Tá? Então, o imã mandava a gente para o Japão, e ainda hoje manda, tá? $7.000. Quem for rico aí, pede para o pai uma verba de $7.000. Entre no site do imã. Acho que em geral é em agosto, viu? Porque agosto no Japão é verão, né? Bom, e na filosofia Lean, você tem que ir para o Gemba. Gemba para fazer, olha só,
né? Supervisor, ir no Gemba vendo como é que faz. O Kiichiro Toyoda é o filho do fundador dos teares da Toyota, porque no Japão, Toyota é uma palavra pouco menos chique de Toyota. Toyota é mais chique que Toyota. Tá? Então, a Toyota Veículos, ele fala assim, o Kiichiro fala assim, eu não quero nenhum engenheiro que não precisa lavar a mão para almoçar. Por quê? Porque quando você vai no Gemba, eu faço isso. Você, às vezes, tem que pegar na peça. Às vezes, a peça está cheia ou de cimento, né? Você tem que lavar a mão. Então, você tem que ir no Gemba para ver. Tá? Como é? Se você não vai no Gemba, não dá para saber a verdade. Mesmo que tenha uma câmera de CFTV, você tem que ir no Gemba. Tá? É que nem você ir em uma cena de investigar um crime sem ir no local do crime. Né? Não tinha uma série de TV chamada CSI, Crime Scene Investigation. Você tem que ir lá, tem que ir lá. Não tenta ficar vendo tela de televisão, de monitor. Não, vai lá na fábrica. E além do mais, junto com o Gemba, tem 3 palavras que são muito importantes. Gemba é o local onde as coisas acontecem. Genbutsu é a peça real. Você tem que pegar na peça. Tá sujo? Não faz mal. Depois você lava a mão, ou com luva, né? Para não pegar rebarba na mão. Pega lá, tá? Viu, João? Você tem que ir lá na obra que você projetou, vai lá e pega no... tem uma coisa chamada... eu esqueci. O concreto, quando você joga no chão, ele tem que fazer um cone, né? Eu esqueci como é que chama isso aí. Você pegar no concreto e sentir no concreto, já dá uma ideia de como é que ele está. Então, você tem que botar a mão na massa. E Genjitsu é verdade. Não fica confiando no ERP. ERP é Enterprise Resource Planning, né? Daquele software que você sabe como é que tá as coisas. Não, você tem que... Porque na hora de lançar um dado, pode ser que o cara errou. Então vai lá, vai ver a verdade. Tá? Não fica confiando nos dados que alguém colocou. Bom, Gemba é o local onde... é o shop floor, ou o piso da fábrica. No teatro é no palco, né? Não é onde, vendas é no cliente, tá? Ó, esse aqui é o Masaki Mae, cabelo branquinho, ele está no Gemba aqui, ele está com o crachá visitando uma fábrica. E ele está vendo a peça, tá? Genbutsu é peça. Pegue na peça, não é ficar vendo o desenho, o AutoCAD, tá? Eu sou do tempo que não tinha AutoCAD, viu? Eu desenhava com nanquim, não. Lá na Chrysler, eu trabalhei em 1970 até 72, trabalhei na Chrysler, que é uma fábrica de caminhões e carro de passeio. Lá, a gente não desenhava mais em nanquim. Nanquim é uma tinta que foi inventada por chineses de Nanquim, que você precisava raspar. Hoje é AutoCAD, pô. Eu não sei mexer. Deve ter cadiça aí no meio, né? É melhor pegar as peças. Em japonês, butsuri, gaku é física, química, matéria, né? E Genjitsu é a realidade, não é o ERP. Jitsu é realidade. Papai falava assim, Jitsu né parece que veio do português, viu? Não é? Jitsu ele falava assim, na verdade, não é bem assim. Tá? Aquele japonês não é tão esforçado, não. E você tem que eliminar essa caça aos culpados. Tá? Você tem que ir lá no Gemba, porque, em geral, as pessoas, o ser humano não quer fazer as coisas de sacanagem. Não, é difícil isso, né? Alguns 5% diz que só 5% da humanidade é ruim, né? Ruim de nascença. O resto não quer fazer coisa errada. O Deming falou assim, olha, você não pode meter medo nas pessoas. Você não pode educar pelo medo. Tem que educar, ó. Deixa eu contar uma historinha. Tem um organismo que manda também, não é o IMAN, todo ano manda executivos para o Japão. E um monte de brasileiros estava lá numa cidade, numa fábrica de cerveja, e na portaria, na sala de refeições, né, no refeitório, na sala de reunião, tinha fotografia no japonês sorridente. Aí os brasileiros perguntaram, estava tudo escrito em japonês, embaixo da foto do japonês, perguntaram,
por que todos os lugares têm essa foto aqui desse japonês sorridente? Aí o gerente japonês falou, sabe o que é? Esse japonês está sendo homenageado. Homenageado por quê? Porque no mês passado ele fez uma burrada, uma cagada. Ele estava limpando um tanque de cerveja com detergente, com produto químico, e ele errou a válvula, e ele abriu a válvula que jogava todo aquele resto de água e cerveja dentro de um tanque de 100 mil litros de cerveja pronto para enlatar. Estragou tudo. Tivemos que jogar tudo para a estação de tratamento de frente. E ele contou. Olha só, ele não teve medo de contar. Chefe, eu errei. Estava escuro a sala, a válvula de jogar, desvaziar o tanque de cerveja para tratamento de frente, esgoto, né? E para cerveja pronta, estava tudo meio escuro, não estava identificado, estava sem 5S, eu abri a válvula errada e estraguei tudo. Eu fiz um erro. Aí, o japonês, em vez de castigar o cara que errou, claro, elimine o medo, né? Sabe quem é Deming? Essa foto que está aí é o Deming, viu, gente? O Deming foi o cara que, em 1950, foi para o Japão ensinar controle estatístico de processo para os japoneses. Os Estados Unidos ajudou o Japão a se tornar capitalista, sabia? Ainda bem. Sabe por que o Japão se tornou capitalista e não comunista, que nem a China e a Coreia do Norte? Porque os americanos ajudaram. Os americanos tinham medo danado que... Sabe que japonês meio louco, né? Sabe o que é kamikaze? Aquele suicida japonês que só tinha combustível no avião para ir. Ele se lançava no avião, no navio japonês... Desculpa. O kamikaze é o suicida que se atirava no navio americano para destruir. A parte final da guerra, né? Já que não vamos perder, vamos destruir bastante navio americano. E o kamikaze, ele se suicidava, só tinha combustível para ir. O avião cheio de bomba, ele se jogava nos navios americanos. E, graças à bomba atômica, né, o Japão perdeu a guerra. Bem feito, mexeu com os americanos em Pearl Harbor, mas o Japão tem coisa boa e coisa ruim. Coloque no YouTube, Massacre de Nanquim, tá? Eu não vou comentar isso, senão vai passar de 40, era 50 minutos, só tem 10 minutos, hein? Bom, ok. E o Taiichi Ohno é o criador do sistema Toyota de produção. Ele falava assim, fiquem olhando, se você colocar Círculo de Ohno no Google Imagem, vai aparecer essa foto aqui, tá? Ó, é um círculo, não é bem um círculo, mas é um... Ele pegava um juiz e riscava assim, fica olhando onde tem desperdício. Eu adoro ver desperdício. Vai em qualquer fábrica, e até na casa da gente, hein? Até na casa da gente. Depois que eu descompartilhar, eu vou mostrar uma besteirinha que eu faço para evitar desperdício de tempo. Círculo de Ohno, fica olhando. Se você vê um cara preparando uma máquina para trocar de peça A para peça B, e tem que andar 20 minutos para ir numa almoxarifado pegar uma chave de fenda, isso é desperdício. Por que a chave de fenda não está pertinho dele? Ou a chave de 20 milímetros não está pertinho? É desperdício. Desperdiçar o mínimo possível. Fica olhando que se desperdiça. Olha, todos vocês que estão estudando e são estagiários, ficam olhando e ensina seus superiores. Olha, tem um japonês chamado Hiroaki que explicou para que a gente tem que ficar vendo o desperdício e eliminar o desperdício. Esse Taiichi Ohno fala o seguinte, se tem uma máquina automática, precisa ter gente olhando? Não. Tem alguma dona de casa que fica olhando uma máquina de lavar roupa até ela terminar de lavar? Não. Vai fazer outra coisa. Ela é automática. Ela desliga sozinha. Bom, e não tenha preguiça de ir no Gemba. Eu lembro que em 1981, eu trabalhava na Vilares, fábrica de ferro fundido aqui em São Paulo. Eu fui pela primeira vez para Manaus, lá no meio da selva amazônica, na Zona Franca de Manaus. Eu fui visitar a Honda Moto. Naquele tempo só tinha moto no Brasil da Honda, né? Visitei a Honda Motos, tinha problema de qualidade, eu fui lá porque eu falava japonês. Aí eu perguntei para o gerente de produção da Moto Honda, onde é a sua sala? Ele falou, eu não tenho sala. Como não tem sala? Ele falou, eu fico o tempo inteiro na fábrica. Por isso que não é só a Toyota, tá?
Honda, Nissan, todas essas montadoras, e as montadoras boas imitam. Você tem que, a sua cadeira tem que ser dura, não dá para ficar muito tempo sentado. Agora vou dizer, o núcleo da palestra era quais são as 3 maneiras de fazer Kaizen. Primeiro, plano de sugestão. Pega um papel simples e distribua na fábrica inteira, em vários lugares, um formulário de plano de sugestão. Qualquer um pode dar sugestão de melhoria, só não pode dar sugestão de aumento, tá? Isso não é sugestão. Se a comida está ruim no restaurante, pode dizer, tá? Uma sugestão é fácil de obter. Eu falo sempre, olha, pergunta para o operador, ou pergunta para qualquer pessoa que trabalha na fábrica, você tem alguma sugestão que possa facilitar o seu trabalho? Com certeza ele vai dizer. Agora, se você perguntar, você tem alguma sugestão para a firma ficar mais rico? Ele vai pensar, eu não, eu tenho, mas não vou falar. Meu salário está baixo mesmo, caguei para a sugestão. O chefe me passa aqui e nem me cumprimenta. Olha só, hein? O chefe passa aqui e nem me cumprimenta. Um chefe bom é aquele que chama cada um pelo seu nome e pergunta, você tem alguma sugestão que possa melhorar seu trabalho? Eu vou dizer uma coisa que eu vi num cliente meu, ele virou meu cliente, tá? Primeira visita que eu fui, eu estava andando com o gerente na fábrica, eu vi um papelzinho que parecia um plano de sugestão. Eu perguntei para o gerente, posso ver esse aqui parece um plano de sugestão? Ele falou, sim, posso ver isso aí? Sabe o que tinha numa caixinha? Teia de aranha e uma aranha viva. Sinal que ninguém fazia sugestão. Aí eu descobri por que não fazia sugestão. Porque lá tinha gerente arrogante. Ninguém perguntava para o operador, você tem alguma ideia que possa facilitar? Um cara de uma empilhadora falou assim, Hiroaki, aqui o gerente nem fala comigo. Olha só, se tiver algum engenheiro arrogante aí, deixa de ser arrogante, viu? Vocês vão subir na vida. Pegue as sugestões e suba na vida. A segunda maneira de fazer Kaizen é o tal do Kaizen de 5 dias, Speed Kaizen, Blitz Kaizen, o Gemba Kaizen. Ele foi inventado por um americano que queria aproveitar uma semana que o consultor da Toyota vinha para os Estados Unidos para dar consultoria para grandes empresas tipo General Electric e Boeing, durante uma semana, porque na sexta-feira à noite o japonês voltava para o Japão, né? Então, durante 5 dias, você tem que mostrar resultados econômicos, ou de qualidade, ou de área. Então, você reúne, olha, acho que tem... Será que eu tenho? Se não tem, eu vou colocar, viu? No meu canal do YouTube, como se faz Kaizen de 5 dias. Se não tem, eu vou colocar, tá? Você reúne várias pessoas, claro que não precisa ser 5 dias, pode ser 4 dias, 3 dias, até 2 dias. Né? Você, durante alguns dias, você reúne o pessoal envolvido, aí tem que envolver o pessoal da fábrica, hein? O pessoal da fábrica tem que ser envolvido. Eles que fazem o trabalho, pega qualidade, pega manutenção, pega engenharia, processo, todo mundo, e faz uma semana de Kaizen. Vai numa área problemática e fala assim, aqui tem um lugar que tem o refúgio mais alto da fábrica. E aí envolve todo mundo e na sexta-feira até meio-dia tem que apresentar resultados palpáveis, tá? A terceira mania é uma moda no Japão há muito tempo. CCQ. Na verdade, não é só sobre qualidade, né? Se reúne, em geral, é voluntário, tá? Eu acho que não dá para explicar todas as maneiras. Eu vou mandar para o João o PDF dessa palestra, tá? Porque, olha, eu estou na página já... Eu fico controlando o tempo. 19, opa, só tem 3 minutos, tá? CCQ, em geral, é voluntário. Você fala assim, pessoal, nós vamos implantar aqui os círculos de controle de qualidade. O que é isso? Em geral, não é plano de sugestão, nem Kaizen. Em geral, um grupo de pessoas voluntariamente fala assim, olha, tem um problema que está irritando a gente. Vamos nos reunir depois do horário do trabalho? Ou, se a firma permitir, toda semana, sexta-feira, durante 1 hora, a gente pode se reunir ganhando salário
e a gente vai pegar um tema que está irritando eles, irritando provavelmente a diretoria também. Nós vamos fazer um grupo para analisar o problema usando as várias ferramentas de espinho de peixe, Pareto, várias ferramentas, e vamos resolver um problema. Eu fui um examinador voluntário dos grupos de CCQ de uma fábrica aqui em São José dos Campos. Eu não ganhava nada. Não, eu ganhava, assim, eu ganhei um micro-ondas, ganhei lanterna, etc. Na Panasonic. A Panasonic é uma das melhores fábricas do Japão e tinha uma fábrica em São José dos Campos que fazia pilhas Panasonic e fornos de micro-ondas. Eu pegava a folha de avaliação do grupo do CCQ, tem vários critérios. Usaram Pareto, usaram espinho de peixe, usou tudo. Para mim, pontuar um grupo para ver se é o campeão do ano, eu não via nenhuma linha escrita assim, gastaram 50 mil e agora o retorno foi 5 milhões por ano. Eu falei, ué, por que isso não é importante? Aí o gerente lá falou assim, sabe por quê? O fato de eles terem pegado um problema e voluntariamente atacado já é um prêmio para a gente. A gente homenageia eles e talvez dê um forno de micro-ondas para ele, alguma coisa assim, tá? Então, CCQ é assim. Eu vou descompartilhar a tela. Espera aí. Como é que está aqui? Google Meet. Opa. Parar a apresentação. Ô, João, o que eu quero falar é mostrar uma coisa que até na casa da gente a gente pode fazer Kaizen. Sabe o que é isso? É a chave que eu preciso entrar. São 3 chaves que eu preciso entrar em casa. Não sei se dá para ver aí. 1, 2 e 3, tá? Cada um tem um número. 1, 2 e 3, tá? Eu numero dos 2 lados. Para quê? Porque às vezes eu estou vendo aqui, mas não estou vendo do outro lado. É um Kaizen besta. É para você não perder tempo, porque para mim entrar da rua para a garagem, eu preciso da chave 1. Da garagem para um corredor interno, a chave 2. E para entrar dentro da casa, a chave 3. Tá tudo. Eu descobri que se você deixa ele solto, começa a embaralhar tudo. Aí o que botei? Botei aqui uma fita crepe. Aqui tem uma fita crepe. Tá? Aqui tem uma fita crepe que evita que embaralhe tudo. Simples assim. A outra coisa que eu quero mostrar. Numa empresa que eu atendi, o operador, na hora que estava trocando a ferramental de A para B, ele tinha que se agachar para pegar uma chave de boca, por exemplo, de 20 milímetros. Aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei na frente dele, toda máquina em geral tem uma parte metálica, um ímã. Um ímã, eu gosto de ser ímã de neodímio. Bota assim. Aí o cara faz assim, ó. Em vez de ficar fazendo assim, faz assim. Pode ser uma chave de fenda. Ó, deixa as tuas coisas tudo pertinho. Tem uma matéria que a gente ensina em link chamado SMED, ou troca rápida de ferramenta. Aí, você tem que deixar tudo pertinho antes, igual troca de pneu de Fórmula 1. Eu vou mandar para vocês aí um vídeo de como é que era 20 anos atrás, troca de Fórmula, das rodas do carro de Fórmula 1. É ridículo. Hoje, em quantos segundos a Ferrari troca os 4 pneus? Acho que dá uns 4 segundos no máximo, não é? Esse é um exemplo clássico de troca rápida de ferramenta. Olha, vocês que estão estagiando aí, coloquem um quadro, um flip chart, coloca lá, de A para B demorou 1 hora, de B para C demorou 50 minutos, de C para D demorou 10 minutos. A meta é trocar em 9 minutos. Por isso que chama Single Minute Exchange of Die. Um japonês chamado Shigeo Shingo bolou esse livro aí, tá? É uma coisa fantástica. Olha,
já estourou o tempo, mas só vou explicar uma coisinha aqui. Tem esse livro aqui, ó, é grosso para chuchu, eu não li todo o livro, viu? É A Cultura Toyota, escrito pelo Jeff K. Liker, que é um americano lá de Michigan, e o Michael Roseus. Em 2016, 17, esse cara veio para o Brasil. E na página 91, eu não tenho memória boa, na página 91, um gerente da Toyota, um americano, gerente de Toyota, não sei se era gerente de RH ou gerente de produção. Foi para o Japão, esse é um exemplo que eu gosto de mostrar. Foi para o Japão, no escritório da Toyota, e ele estava percorrendo até no escritório, dá para fazer lean, viu? Tudo organizadinho para não perder tempo. E lá no escritório, o japonês perguntou para o americano, o Roseus, o cara, você sabe o que é desperdício? O Roseus falou, claro, falta de qualidade, bagunça, espera, movimentação excessiva. Não, não é só isso. Aí ele chamou uma mocinha e falou assim, ô Emiko, vem cá, mostra para esse americano o que você fez e que nós reconhecemos a sua ideia. A mocinha pegou, abriu a gaveta e falou, eu fiz isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Esse aqui é dois tocos de lápis grudado com um esparadrapo, fita crepe, para não jogar o lápis fora. Quando o Roseus veio para o Brasil um ano, eu sabia que ele estava no Brasil, eu mostrei para o Roseus, do you remember this? Olha, 2 tocos de lápis para não jogar fora. Isso aí, sabe o que é? É país que passou fome, tá? Alemanha e Japão passaram fome. Olha o que eu uso, tá? Eu estou usando, eu anoto tudo, porque não tem mesmo. O que eu uso? Eu uso papel usado, o lado que dá para usar, ó. Esse lado está usado, mas esse lado não dá para usar, não joga fora. Mas papel é barato. Eu compro, quanto está uma resma de papel sulfite? R$20, né? Mas olha, você tem que economizar tudo. Aí, só por curiosidade, eu lembro que quando eu era pequeno, nas papelarias do Brasil, vendia isso aqui, ó. É uma espécie de pinça que você coloca o toco de lápis, aperta assim, ó. Melhor que aquele lápis da japonesa. Isso aqui não se vende mais nas papelarias do Brasil. Mas se você entrar no Amazon.com e escrever assim, pencil, extensor, extensão de lápis, você vai achar isso aqui. No Brasil, não. Mas eu tinha isso aqui, eu não joguei fora. Isso aqui é só para mostrar que você tem que evitar desperdício em tudo. Quando você, num restaurante, esse dia eu fui num restaurante e sobrou um pedaço de pizza, né? Aí eu chamei o garçom e falei, vem cá, garçom, você pode pesquisar no Google. Garçom, você sabe o que é? Sobrou pizza, né? Você sabe o que é? Dog bag. Dog é cachorro, mas é dog com dog, G-O-D, dog com G, acho que 2G e Y. Dog bag, bag é saco. Saco de cachorro. O garçom falou, não sei o que é. Você tem um recipiente de isopor? Guarda essa pizza que eu vou levar para casa, para o meu cachorro. Mentira, não tenho cachorro, só tenho gato. É não desperdiçar tudo, principalmente comida. Se o Brasil não desperdiçar comida, tempo, dinheiro, evitar que as fábricas fiquem não produtivas, a China está aplicando Lean, hein? Quem está indo para a China é consultor japonês. Na Coreia, eu conheço um japonês que o meu professor de 5S foi para a Coreia do Sul, na Hyundai, da consultoria. E curiosidade, o japonês ensinando coreanos do Sul a ter produtividade. Você sabe que coreano detesta japonês, sabe por quê, né? Na Segunda Guerra Mundial, teve muita coisa suja. Coloca lá, na massacre de Nanquim, na China e na Coreia. Aí o garçom japonês, o garçom coreano falou assim, ele nota, eu não vou servir esse cara é japonês. Aí o gerente da
Hyundai falou, não, por favor, ele é japonês, mas ele está ajudando a Hyundai. Serve comida para ele. Ele é amigo nosso agora. O avô dele talvez tenha matado coreano e chinês, mas ele não tem nada a ver com isso. Então, olha, não, você tem que evitar desperdício em tudo. País que passou fome, e o Brasil não precisa passar fome para ser rico, né? Vamos economizar. Ok, João, falei demais. Parabéns, parabéns. Que aula, foi bacana. Alguém tem uma pergunta? Olha, quem quiser fazer pergunta depois, eu não tenho nenhuma... O meu e-mail tem todos os meus YouTube tem meu nome. Opa, dá para ver? É irocoque@uol.com.br, tá? Pode mandar que eu respondo com prazer. Eu tenho uma gratidão a esse país que acolheu meus pais que estavam passando fome para viver aqui no Brasil, tá? Se não fosse o Brasil, acho que eles tinham passado fome e morrido. O Japão comia rato depois da Segunda Guerra. Não tinha comida. Um rato bem frito, acho que é gostoso, mata todas as bactérias. Eu nunca comi rato. Eu disse que em Minas tem uma região que come içá frito, né? Eu nunca comi. Tanajura, né, que chama. Mas diz que é gostoso. Mas diz que é muito... tudo que dá para comer, quem está passando fome tem que comer, puxa. Tá? Ok, gente. Tem alguma pergunta, manda para o meu e-mail, tá bom, João? Tá joia, tá joia. Obrigado. Vou interromper a gravação aqui. Então, agradeço o senhor pela aula, pelos ensinamentos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Eu vou sair.